Alô, irmãos e irmãs. Pai seja com todos nós nesse 28 de fevereiro de 2021. Vamos dar graças a Deus, né? Todos os dias, todas as horas, 24 horas no dia, dando graças a Deus e vivendo a palavra, meditando, né? Na sua lei, né? Não só meditando, como também executando e instruindo, né? De dia e de noite, 24 horas no dia. E vamos prosseguir aqui na nossa caminhadazinha, né, diária, meditando aqui agora sobre a história da igreja primitiva. Estamos vendo aí Paulo sendo perseguido, né, todos os lugares que ele vai, por judeus, por pagãos, né, gentios. E quem estava por trás desse pessoal era o que? Era o Satanás, né, os maus, os espíritos malignos, né, que, né, incentivavam essas pessoas contra o Evangelho, né? Contra a boa semente. Paramos aqui no capítulo 21 de Atos, no versículo 22, né? Paulo se encontrou lá com os irmãos em Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu, né? Sabemos já só recordando aqui. Então no 22 está escrito aqui, ó, que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Multidão dos irmãos, né? Os irmãos as pessoas que tinham crido, estavam esperando Paulo. E aí foi dado a ele esse conselho aí, né, irmão? Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto, toma estes contigo e santifica-te com eles. Faze por eles gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Né? Então deram um conselho para ele, para que ele raspasse a cabeça, né? Para dar impressão lá para os outros que não tinham crido, os outros que estavam dizendo que ele só fazia falar contra a lei de Moisés, contra o templo, né? E contra o Moisés, né? Falava contra o Moisés. Então ele fez isso aí e tal, reconheceram ele lá no templo, né? Entrou lá no templo, tal, não sei o quê, né? Já santificado. E aí o que aconteceu? O 27 aqui, ó. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, né? No versículo 28, clamando, varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Está vendo aí o entendimento desses homens, né? Quer dizer, é o homem que ensina a todos, né, contra o povo, contra a lei, contra Moisés, contra Deus, né? Contra este lugar. Introduziu os gregos no templo. Isso era uma profanação grande, né? Profanou este santo lugar. Então o entendimento deles era o quê? O entendimento lá era, né? Lá atrás, né? Não entenderam nada, não receberam o Messias e ainda disseram que o sangue dele podia cair sobre a cabeça deles e a cabeça dos seus filhos. E aí no 29, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. Ó, inclusive até fazendo uma calúnia, né? Pensava que ele tinha introduzido ele no templo.
E aí alvoroçou-se a cidade, houve grande concurso de povo, pegando em Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, procurando eles mataram, né? Chegou o tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então está aí uma providência do Deus Altíssimo. Eles iam matar Paulo, né? Aí chegou lá os gentios, né? Os tribunos, né? Soldados, soldadesca romana, né? Aí foi lá e salvou o Paulo, tirou o Paulo da confusão. Mas eles iam matá-lo. Então estava ali determinado que Paulo ia fazer, né? Uma viagem a Roma, né? Ou seja, o Deus Altíssimo usou todas essas confusões que aqui fizeram para fazer com que Paulo, né, fosse mandado a Roma, né? Aí, então, está escrito aqui no 33, ó, então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, né? Aí o tribuno mandou conduzir para a fortaleza. Sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. Quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-me alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Olha aí, estavam confundindo Paulo com né? Com um vagabundo, né? Digamos assim, né? Com uma pessoa que estava querendo fazer sedições, né? Uma quadrilha, né? Mas Paulo lhe disse, na verdade sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Então, Paulo ainda quis convencer a multidão, quis falar à multidão. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nessa cidade criada ao pé de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, todo o conselho dos anciãos, e recebendo deste cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ou seja, perseguidor do caminho, né? Junto com os principais sacerdotes, né? Sumo sacerdote e aquela corja lá todinha, né? E aí foi mandado a Damasco. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é esse eu? Ele disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, o que farei? E o Senhor disse, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então Paulo está, né, fazendo um histórico do que aconteceu com ele, né? E mostrando que ele também foi do time deles, né? Estava perseguindo a igreja, porque eles agora eles não estavam perseguindo a igreja,
Então, Paulo fazia parte desse grupo. Mas ele está contando, ó, por que eu não sou mais do grupo de vocês, perseguindo a igreja? Porque aconteceu isso aqui comigo, né? Senhor Jesus, o Messias que nós esperávamos, ele apareceu para mim no caminho de Damasco, quando eu ia perseguir gente lá, certo? E aí ele me disse o que eu devia fazer. Aí ele conta aí, né, que ele ficou cego e tal, foi lá com Ananias, né? Então ele contou toda a história aí, que nós vamos terminar amanhã, né, essa história, porque já passamos aqui do tempo. Amanhã estaremos aqui de novo, se Deus quiser. E paz seja com todos nós durante esse dia e sempre, e amém.